Estou aqui com o Daniel Luzi, estamos ao vivo agora no LinkedIn, não é? Como é que você está, Daniel? Tudo bem? Eu tô com um pouco de frio, mas faz É parte, só né? com um pouco de frio, né? Isso Olha, aí. a gente já vai aquecer, porque essa conversa é quente, né? Mas antes eu queria dar alguns avisos paroquiais, assim. Convidar vocês todos que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja depois na conveniência do tempo de vocês, para ativar o sininho lá do perfil da Cognita no LinkedIn, para poder acompanhar todas as nossas postagens, seguir também a nossa newsletter, a TID 360 News, que sai toda segunda-feira de manhã, sabe? Então é muito importante que vocês ativem esse sininho, certo? Já ativou o sininho da Cognita no seu LinkedIn, Daniel? Eu já. Claro, naturalmente. Naturalmente. Não sei se vocês sabem, mas Daniel agora é um grande aficionado do LinkedIn. Postagens, mais de uma postagem por dia, não é isso? Não, mais ou menos. Uma por dia já dá um trabalhão, né? Uma por dia, já dá um trabalhão. Mas a Olha, gente não veio aqui falar de postagem no LinkedIn. A gente veio aqui falar de um outro assunto. Veio falar da educação corporativa na encruzilhada, não é isso? é isso aí. Hoje nós estamos percebendo, acho que todas as pesquisas estão indicando, acho que muitos gestores já tomaram consciência dessa problemática, e a gente está perdendo, eh, eu diria, a liderança está perdendo confiança nas áreas de treinamento. Sim, sim. É só um dos elementos, né, dessa. É um dos elementos super importantes, porque sem o apoio da liderança, nós não conseguimos construir muita coisa nas organizações, né? É verdade. Assim, passado a percentual, 72%, segundo a pesquisa do Bersin, agora 2025, acreditam no treinamento, mas Sim. deles só 24% acreditam nas áreas de treinamento. Isso é grave. Isso é bem grave, não é? Mas antes da gente entrar nesse ponto, assim, bom, acho que tem muitas evidências, né? Eu queria que a gente desse um passo atrás, Daniel. Fiquei pensando que a gente dar um passo atrás e entender um pouco o contexto que levou a gente para essa encruzilhada, né? A gente tem essa leitura, né, de que um contexto acabou produzindo essa encruzilhada na educação. Então, queria que a gente desse esse passo para trás, mais precisamente um passo lá atrás, no século XX, sabe? E que a gente pensasse, bom, o que é que lá no século XX, que contexto que a gente vivia, sabe? Que tipo Eu, de realidade acabou impulsionando a educação corporativa para esse lugar? eu acho que meu som está saindo com um eco. Alguém falou para Eu não mim? sei, eu acho que não. Deixa eu aumentar. Alguém falou para mim que está fazendo eco. Bom, não sei. Bom, Vamos ver se nos comentários aqui depois as pessoas compartilham com a gente. Se tiver com algum problema de som. olha, eu acho que a encruzilhada é clara. Nós, de alguma maneira, estamos respondendo ainda às demandas de um mundo que já não existe. Sim, Quando, depois da Segunda Guerra, a industrialização, os sistemas educacionais todos se montam sobre uma estrutura para tentar contribuir com as demandas dessa época. Uma certo. época, por sinal, muito diferente da atual. Tá? Sim. Mais estável, né? Uma época Uma época um mais pouco mais estável, estável, com um conhecimento mais duradouro. Né? mais Hoje, previsível, hoje o ciclo do conhecimento é cada vez menor. Tá bom? verdade. Baseado em um enquadramento, eu diria, de pensamento analítico, com uma visão dicotômica, Sim, e sim, onde, verdade. de alguma maneira, como o conhecimento era estável, era, Sim,
manchado por todo mundo. A ideia era só transmitir isso. Se você Sim, aprendia os processos de sucesso, ia ter sucesso. certo. Isso é, a gente pode dizer que existia uma lógica mecânica, existia uma própria mecânica do funcionamento dos processos educacionais, né? Eu acho que sim. A verdade é que quando nós falamos de educação, raramente nós falamos de que uma educação é boa ou é ruim. Normalmente falamos de adequada ou inadequada, tá bom? Sim, Então, isso é muito verdade. aquela educação com foco no saber, com foco no conteúdo, respondendo esse mito de que um bom conteúdo resolve tudo, de alguma maneira, com um foco em acumular saber. Sim. Com foco em conteúdo, em informação, né? Em acumulação, né? É isso aí. Então, que perspectiva se precisava nesse momento? Uma fábrica de conteúdos, que pudesse produzir conteúdos em alta velocidade, para você poder, de alguma maneira, estar transferindo, transmitindo às pessoas, para que as pessoas se apropriassem e aplicassem nas suas vidas. Pronto, e acabou. Tem. Se você vê, E Gustavo, isso é fala. engraçado, né? Porque essa escala, ela sai do artesanal para o industrial, para o industrial quase automatizado, até a gente chegar nesse ponto em que a gente está hoje, em que a gente precisa decidir se a gente vai dobrar a aposta ou não, né? A tal da encruzilhada é isso, né? No final das contas. A encruzilhada Mas, aí. mas me chama muita atenção o fato do século XXI da virada do século XX para o século XXI, também o impacto da internet, né? Nisso. O impacto da transformação da informação em uma commodity. Né? Eu não sei, Gustavo, porque o que uno percebe é que essas tecnologias foram usadas para facilitar a transmissão, ou seja, para turbinar o que já existia, tá certo? Sim, Então, você vê chegar a internet, para que foi usada? Para transmitir mais conteúdo. Você vê chegar os primeiros LMS, qual era o objetivo? Transmitir conteúdo e controlar. sim. Então, você vê a inteligência artificial hoje, e muita gente, ainda que você não acredite, está usando para quê? Para transmissão de informação. Para transmitir melhor o conteúdo. E para pedir Então, informações sobre saúde mental também. Né? e receita, e, A gente ri, mas é triste. A entre gente outras ri, coisas. mas é sério. É sério, é muito sério. O que nós vemos é que, como não muda o enquadramento, a forma de enxergar as coisas, Sim, se buscam tecnologias para melhorar o que já existe, de alguma maneira, verdade. tá bom? Sim, Então, toda tecnologia que vai vir, se você não questiona o enquadramento, a forma de pensar, o marco epistêmico, o objetivo da educação, sim. nada vai mudar. É verdade. Um fato claro está no Speedwatch. É. Nós parece que Assistir na velocidade 2, assistir na velocidade assistir 2,5, à velocidade da luz, se é possível. velocidade da luz. Exato. É, porque se nós falamos para os alunos que o importante é o conteúdo, Sim. o conteúdo, a pessoa pensa, poxa, se eu acelero isso, eu vou estar muito melhor, porque eu vou poder consumir mais conteúdo em menos tempo, e é disso que se trata. Tem um problema, né? O problema é que a gente só consegue consumir ou absorver, de alguma forma, 10 bits por segundo, não é mesmo? É muito ruído, é muita É muito ruído, informação muita informação, né? para a nossa capacidade de processamento, digamos assim. Sim. Então, as coisas têm que mudar. As coisas têm que Sim, mudar. Porque o conteúdo magicamente não transforma ninguém. Dois, verdade. porque mais conteúdo nem sempre é melhor.
Ao contrário. Exato. Uma fábrica de conteúdo hoje em dia, uma fábrica de cursos, por exemplo, hoje em dia, faz cada vez menos sentido, né? Faz cada vez menos sentido. Você tem Olha, eu estou acompanhando de alguma maneira. Eu não me apresentei, mas tenho uma base mais acadêmica, digamos assim, né? Eu estou acompanhando as pesquisas de diferentes contextos, em diferentes lugares do mundo, e todo mundo está falando da mesma coisa, tá bom? Todo mundo está falando de que isto não está funcionando. Sim. Então, vamos lá, não conseguimos engajar as pessoas. Beleza, o que vamos a fazer? Olha, faz uma novela. A novela sempre engajou, né? Sim. Vamos fazer uma novela. Ah, e a novela não está engaixando. Poxa, então é que é muito longa. Parte em pedacinhos. Vamos botar pequenos episódiozinhos. Isso. Ai, não está engajando ainda. Olha, vamos picar ainda mais. Vamos transformar num jogo? Não é, vamos fazer TikTok. Como é que é? Vamos fazer a TikTokação. TikTokização. A gente faz Isso. em 30 segundos. Isso, então, olha, a educação é muito genérica, que precisamos personalização. Agora, qual é a nova tendência? Hiperpersonalização. Ou a gamificação, né? O João de Paula Gamificação. no comentário, né? A gamificação é quem finaliza a trilha ganhou. É uma cenoura, né? Colocar a cenoura e fazer que a pessoa persiga a cenoura. Exato. Não tem o menor sentido realmente o que está acontecendo. A liderança das empresas já percebeu isto. Eles querem ver resultados. Onde estão os resultados? Ah, olha, foram impactadas 100 pessoas. Bom, mas e aí? Fizeram 800 horas. Foram impactadas 100 pessoas, fizeram 800 horas, tem tantos certificados entregue, tá? Mas que mudou? Nada. Meu NPS é de 95. Está todo mundo muito feliz. Saiu todo mundo super feliz. Eu adoro quando o feedback é assim, eu pergunto, como é que foi? O pessoal adorou. O pessoal saiu, poxa, animadão. Eu falei, entendi. Bom, legal. É bom sair animado. Eu acho que ninguém gosta de sair depressivo, mas não é sobre isso, não é mesmo? Não é sobre isso. Mas também não é exatamente assim. A gente estava discutindo isso mais cedo, sabe? E olha, pessoal, vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para mandar perguntas. O João Paulo mandou aqui, o João de Paula mandou aqui. Vai mandando as perguntas, a gente até bota e depois a gente aborda os pontos que vocês trouxerem. Mas a gente estava conversando mais cedo sobre isso, sobre a encruzilhada em si, sobre o desdém, sobre o desengajamento, né? É curioso isso, né? Porque esse não é contexto... curioso. Esse é o resultado, Gustavo. Não é curioso. É o resultado. Ou seja, você está entregando algo para um mundo que não existe. As pessoas percebem rapidinho, cara. Sim. São tontas, entendeu? Poxa, isso é genérico demais, não se aplica à minha realidade. De que está falando? É muito longo, é muito chato, é muito passivo. Eu tenho que ficar assim escutando uma pessoa falando. E depois fazer um quiz. E depois fazer um quiz, porque isso, senão, não é método ativo. Né? Não. E quando é método ativo... Perdão, foi uma ironia, tá? Não, tudo bem, mas pera. É que quando é método ativo, também as pessoas botam método ativo em qualquer coisa. Esses já são outros 500, mas isso, sim, de repente, método ativo não é sinônimo de atividade. Olha que coisa bonita. Não, que doideira, não é mesmo? No senso comum, método ativo é colocar atividade, não é isso? Bota uma atividadinha aqui, uma atividade acolá. Não funciona assim. Não, método ativo é outra coisa. Ele está falando de um sujeito que se apropria da sua própria jornada e toma decisões. Sim. Agora, não estamos falando de uma atividade. Agora, a gente tinha um contexto, né? Esse contexto levou a educação corporativa para fábrica de conteúdo, para foco em informação, levou a educação para esse lugar de volumetria, né? Vamos medir volume, para transmissão passiva, né? Levou para esse lugar, certo? E aí chega um novo contexto, né?
chegou um novo contexto. Esse novo contexto começa a chegar com a internet. Entramos no século XXI, temos um contexto completamente diferente. É muito mais instável, muito mais incerto, não é? Muito mais perecível, né? Uma obsolescência muito maior do conhecimento, não é? Sim, sim. É verdade, mas A gente ainda está lá no século XX, né? mas esse contexto nos traz coisas mais profundas, que o conteúdo não consegue resolver. E aqui que está a questão. Agora todo mundo fala em inteligência artificial. Ah, eu coloco na inteligência artificial, gero um prompt e ele faz o trampo por mim. Sim, eu te falei, né, que eu fui impactado por uma Você foi. publicidade de um influenciador, eu adorei isso. A publicidade era assim: acabaram-se os cursos, ninguém mais compra curso. Para quem vai comprar curso? As pessoas querem o quê? Uma inteligência artificial que aprenda por ela. E o futuro é esse, uma inteligência artificial que vai aprender por Bom, ela. Aí eu continuo assistindo até o fim. No final, sabe o que o cara estava vendendo? O curso. curso. Bom, mas ele não percebe. Não, Eu adorei. Eu adorei. não, não, mas a gente ri, mas é bastante triste, por sinal. Eu tô rindo eu tô rindo para não chorar, Eu, cara. eu vejo professores compartilhando prompts que se eles soubessem alguma coisa de algo da sua área, não esconderia, teria vergonha de compartilhar. Sim, aquele post, né? Então, gente, daqui a pouco vamos a querer que a inteligência artificial viva pela gente, sinta pela Exato. gente e morra pela gente. Então, a gente, para que está aqui? É a pergunta. É, verdade, verdade. A aprendizado é parte da gente, da nossa essência. Nós Sim, aprendemos, porque se não aprender, não poderíamos viver, estaríamos todos mortos. É uma capacidade sim, adaptativa, natural do ser humano. Não é parar você aprender, não é parar de viver, ao sim. contrário, É para simplesmente continuar. é para continuar vivendo de uma maneira satisfatória, com certo sucesso, tá bom? Exato, O que exato. acontece hoje, como o conteúdo famoso se afastou do contexto e da realidade das pessoas, aprenderam a não perder tempo, Sim, entendeu? sim. Eu Porque acho que teve uma coisa, né, que aconteceu entre a educação e a educação corporativa, que é a educação corporativa tentando emular de alguma forma, tentando copiar de alguma forma a educação universitária, por exemplo, né, com objetivos radicalmente distintos, né? são, Vamos, eu acho que ambas têm que mudar, mas a educação universitária tem um pouco mais de acumular saber. sim, Já a educação profissionalizante, eu acho que tem um pouco mais centrado no fazer, aprender a sim, fazer algo. E sim, aqui que está o pulo do gato. Se você vai fazer um curso para aprender um bolo, aprender a fazer um bolo, e depois do curso você não conseguir fazer o bolo, como foi a experiência? Ah, eu me diverti muito, mas e aí? Ah, me eu não diverti sei. muito. Agora eu sei falar sobre o bolo, eu só não sei fazê-lo. Então, realmente há um problema bastante complicado hoje na educação corporativa. Eu acho que a gente se afastou da estratégia da empresa, da organização. Eu acho que a gente se afastou dos alunos. Eu Sim, acho que a gente se afastou das ciências, se você sem quiser. dúvida. Sem dúvida. Porque, É muito raro você ver é, pesquisadores, cientistas dentro das organizações, aqui no Brasil, pelo menos. não, mas se afastou da ciência em que sentido? Parece que os instructional designers foram preparados para certo tipo de trabalho, e hoje o trabalho é diferente. Sim, Então, vamos lá, vamos colocar um exemplo. De todas essas coisas que esse contexto trouxe, a coisa mais profunda é a mudança de enquadramento. sim, Como você vê o mundo, tá bom? Então, essa transformação de como vemos nós o mundo é a coisa mais difícil de você construir hoje em dia.
As pessoas, você vê, pega num tema super moderno, inteligência artificial, e começa, é ruim ou é bom? Aí já surgiu um mindset, Já perdemos aí. um enquadramento, um mindset que não corresponde mais à nossa época. Porque hoje não temos polos, hoje temos polaridade, gestão de polaridades, o que a gente faz. Tá bom? Sim. Então, em vez de falar ou isso ou aquilo, falamos e. Por que Isso e aqui. aquilo? Com uma Sim. perspectiva de complementaridade. Então, se você não muda esse enquadramento, todo o conteúdo, toda essa informação moderna, você vai tentar forçar dentro de um esquema que, de alguma maneira, vai matar essa informação nova, vai esterilizá-la. Sim. Você transforma a informação num elemento de fato perecível. Estéreo, entendeu? É Então, estéril. depois Agora, do bus. diga. Não, Não, é eu isso. ia continuar, porque não termina aí, ou seja, esse fato de você chegar à árvore e não ver a floresta. Poxa, Sim. esse é um problema de enquadramento. Todo mundo está olhando o curso. E a verdade é que uma estratégia mais ampla envolve olhar a floresta. Quantas outras possibilidades de construção de conhecimento existem nesse contexto? Além do curso. E então, a partir daí, nós saímos de um mundo mecânico e entramos em um mundo muito mais vivo, sistêmico, ecológico, contextual. E, gente, a educação não incorporou isso ainda. É uma Ela não está loucura. nesse lugar, né? Ela não está nesse lugar. Ela tem os instrumentos tecnológicos desse lugar, desse tempo. Tem. Mas ela não tem nem a estratégia, nem o mindset. Não, não. E o problema está aí, por mais informação que eu possa vir a transmitir, se eu não mudo a forma como a pessoa processa essa informação, não adiantou de muito, para ser honesto. O que a gente está dizendo na prática, né? Posso tentar trazer isso de uma forma. Estou fazendo isso por mim mesmo, mas em benefício de quem nos escuta, né? Se a gente olha para a educação do século XX, a acumulação de informação, a gente está falando ali das grandes bibliotecas de cursos, né? Até hoje você tem, né, empresas que vendem bibliotecas de cursos digitais, vendem as licenças dessas bibliotecas de cursos digitais. E você tem as empresas que compram as bibliotecas de cursos digitais e isso é um atributo, né? Nós temos aqui 3.000 itens de aprendizagem, 3.000 cursos, 1.000 cursos, um portfólio de 300 cursos, né? Eles não estão conectados entre si, nem sempre eles respondem às dores reais da organização, eles são um portfólio. Aí a gente entra no século XXI, em que o contexto nos pede outras coisas, né? Nos pede precisão, nos Menos e pede resolução mais. do problema. Se você quiser, menos e mais. Porque Menos é mais, né? porque você escuta os alunos e falam, gente, eu abri essa plataforma com 1.000 cursos, eu não sei nem por onde começar. Sim. Eu tenho que escolher, eu tenho que escolher. Como eu escolho? Então, o que acontece? Hoje começa um curso, amanhã outro, depois outro, não termino nenhum. Afinal das contas, acontece o que está acontecendo com o Netflix, que é a mãe de todas essas experiências. As pessoas estão indo embora porque escolher está sendo um fardo, é algo que gera muita ansiedade, que não é legal, porque Sim. a pessoa não tem critério para poder escolher tudo isso. Sim, ela não consegue ver o todo. Se ela não consegue ver o todo, ela não consegue tomar decisão, não é mesmo? Mas Exatamente. tem um outro elemento, tem uma coisa que eu gostaria que você conversasse, que você falasse, que é sobre a habituação, né? Eu acho que esse é um outro elemento importante para a gente trazer nessa encruzilhada, né? De como o cérebro vai se habituando com a passividade, com a aprendizagem passiva, com a transmissão passiva. A verdade é que se você faz um curso de uma nota só, você vai entender a todo mundo, por mais bonita que seja a nota. Tá bom?
É o mesmo que quando você vai priorizar, prioriza tudo. Poxa, é o mesmo que não prioriza nada. Sim. Então, de alguma maneira, é isto que está acontecendo. Bom, a neurodidática nos diz que nós temos uma capacidade de anular certas coisas que entendemos que não são importantes para nós. Um barulho esquisito, tudo bem? Mas também Dela. nos habituamos a formatos. Então, quando um formato mantém o mesmo ritmo durante muito tempo, nós vamos perdendo capacidade de atenção. Perdendo capacidade de atenção, você começa a perder o foco. Perdendo o foco, você pode ver o cara falando no vídeo, mas você já não escuta o que ele está falando. Está pensando em outra coisa. Você já E aí perdeu. ele desengaja. Que é o principal problema dessa encruzilhada, né? O desengajamento. Mas o problema é que o engajamento não é, digamos, o oposto ao entretenimento. Não. Esse é o lance, né? Então, a gente tem que começar a... A educação corporativa pensou assim, as pessoas estão se desengajando. O que a gente faz? Vamos para o entretenimento. Isso. Eu fiz um post sobre isso essa semana, foi um bafafá danado. Você tentou. Tudo bem, toda tentativa é válida, na minha opinião. O problema é quando você insiste. Quando você vê que não está funcionando, é confortável. Poxa, eu não tenho que construir curso, não tenho que sair a rastrear as demandas, não tenho que ver os problemas aqui internos. Eu compro uma biblioteca, coloco aí, quem quer estudar, estuda, quem não, não. Na lógica, aparentemente, é confortável, digamos. Se funcionasse, possivelmente a gente teria uma fábrica de conteúdo ou não sei. Mas é provável. Nós não estaríamos aqui fazendo esse questionamento. Mas não está funcionando, porque muitas vezes os processos cognitivos são situados. Se você não traz um contexto que signifique que realmente a pessoa entenda que isso é importante para sua vida, você perde a pessoa. Então, você não vai, com um vídeo bonito, não vai contrarrestar a falta de propósito. Você entende? Sim. Propósito. O propósito, quando você se engaja no propósito, você, de alguma maneira, começa a querer, a ficar curioso, a ver de que maneira você vai resolver esse desafio que vai te ajudar a evoluir no seu trabalho, a transformar, de alguma maneira, ou fazer algo melhor do que você fazia, ou fazer algo diferente. Tá bom? É um fato, assim. A gente está vendo aqui alguns comentários, né? E tem um comentário aqui da Janara, que trouxe aqui, né? Das verdades que vem chegando. Tem uma das verdades que a gente vem notando, que é o desengajamento, né? Um baita desafio. Isso é uma coisa que é incrível, né? A gente sabe, a gente escuta as pessoas de que o desengajamento é o principal desafio de toda a área de T&D. Aí eu e Daniel, a gente foi levantar pesquisas. A gente foi buscar todo tipo de pesquisa, né, Daniel? Pesquisas de T&D mesmo, de educação corporativa, para entender assim, bom, como é que está isso? Qual foi a nossa surpresa, Daniel? Conta para a galera. Pô, mas a verdade não é uma surpresa, digamos assim, né? Todo mundo que está nessa área sabe que não tem estatística sobre desengajamento. Não tem estatística, Não né? tem. Não tem estatística. Ninguém publica nada sobre desengajamento. A gente não sabe como. Você tem quantas pessoas impactou, percentual de impacto, percentual de tudo. NPS, quem está feliz, quem não. Mas quantas pessoas efetivamente concluíram a experiência? Isso não tem. Isso é um dado que brilha pela sua ausência. Brilha pela a sua ausência. É tão pesada que eu não preciso ver o dado para entender por quê. Sim. O dado... A gente tem... o dado por exemplo, é trágico e por isso ele não é mostrado, né? E quando ele é mostrado sobre uma ótica muito específica. Por exemplo, você olha no panorama de treinamento da BTD, por exemplo, tem um dado do absenteísmo.
aí mostra lá 13%, mas isso não, a gente não sabe se refere a treinamentos voluntários ou involuntários. O que a gente sabe é esses 13% certamente parecem bastante fora da realidade, né? Olha, as pesquisas que a gente tem, assim, do ano 2000, uma coisa assim, né? Realmente mostravam 85% de evasão, 96% de evasão, 87% de evasão, ou seja, uma evasão Nós, nós muito grande conhecemos casos de empresas que nas têm organizações com as quais a 87%. gente, nas organizações que a gente trabalha, normalmente a gente termina tomando conhecimento. 87%, 90% de evasão. Sim. Olha aí, o Sérgio mandou um comentário. Será que isso não tem a ver com o distanciamento entre a cultura das empresas e a cultura dos empregados? A empresa não Eu acho entende. que, O que eu você acho acha? que o Serginho está certo. Hoje já não é um mundo de causa e efeito. É um Aham. mundo de multicausalidade, tá bom? Sim. Então, é verdade. Quando eu trabalho em uma empresa que tem uma cultura que não valoriza as pessoas ou não valoriza o conhecimento, isso vai desmotivar todo mundo para estudar. Vamos lá. Sim. Se eu trabalho em uma empresa que eu estou trabalhando 10 horas por dia, estou arrebentado, eu estou esgotado, como muitas pesquisas estão falando, de mais de 80% dos colaboradores esgotados, eu não vou ter vontade nem energia para estudar. Se eu trabalho numa organização onde eu vou aprender algo, depois quero aplicá-lo, e não há espaço para poder aplicá-lo, isso vai me desmotivar profundamente. Eu não vou querer mais gastar meu tempo estudando. Se eu estou numa organização que a organização me impõe determinados conhecimentos sem entender adequadamente para mim, eu muito provavelmente vou entrar já mal predisposto, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Então, nenhuma. há um conjunto muito amplo de problemas que estão Sim, gerando esse desengajamento. Eu acredito que o desengajamento também tem muito a ver com a qualidade da, da sim, experiência sim. educacional. Porque Eu você acho que percebeu que ninguém fala de qualidade também. é. Todo mundo fala de quantidade. Sim, Impactei, impactei, mas qual foi a qualidade da entrega, da sim, construção do conhecimento? Não sabemos. sim. Ao ponto de que outro conceito que brilha pela sua ausência é o de qualidade. Então, Sem dúvida é um nenhuma. aprendizado de qualidade. Esse é um ponto. Eu pergunto para a galera, não para você, ou seja, o que é um aprendizado de qualidade? Porque se eu não sei o que isso é, como eu vou construí-lo? Exato, exato. Esse alinhamento, né, essa conexão é, estratégica mesmo, né, uma conexão estratégica, um alinhamento filosófico que precisa existir dentro das organizações sobre o que é aprender, sobre o que se espera o que se deveria esperar de uma educação. Existe um imaginário coletivo dentro das organizações irreal, né, sobre a educação muitas vezes, ou ainda muito por amadurecer. Agora, eu queria passar, a gente está chegando num ponto aqui que eu queria. Mas, bom, a gente já sabe que o contexto em que a gente estava, lá no século XX, levou a educação corporativa para esse lugar industrial, né? E que um novo contexto impõe novas características para essa educação corporativa. E ela se encontra nessa encruzilhada, né? Essa encruzilhada em que ela tem que lidar com três problemas, caracteristicamente, três problemas. Eu apelidei os três problemas de tridente do demônio, até porque começa com a letra D, né? O desengajamento, a desconexão estratégica e o desdém de liderança, né? Como é que se sai? Como é que a gente vai sair disso? Né? Como é que a Cognita tem um jeito de ver, né? Eu e você temos um jeito de abordar isso. Ah, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como a gente acredita que se sai dessa encruzilhada em que o TID se meteu, que é uma encruzilhada entre vamos afundar o pé e turbinar,
o que a gente já fazia, ou seja, se a gente já picotava conteúdo antes, agora a gente vai picotar mais ainda, ou vamos apostar em outra coisa? E outra coisa é essa? A verdade é que há uma série de escolhas a serem tomadas, no meu entendimento, e a principal, porque uma coisa é causa da outra, Sim. e é muito difícil ver onde começou. Que vem primeiro, o ovo ou a galinha, digamos assim. Porque sem apoio da liderança na organização, não vamos a construir nada sério. Agora, para poder conquistar esse apoio, nós temos de mostrar que estamos conectados com os desafios da estratégia da organização, coisa que também nós temos que, possivelmente, dar o primeiro passo, tá bom? Dar o primeiro passo e mostrar para nossos líderes que nós podemos acompanhá-los e podemos ajudá-los a atingir os desafios estratégicos que eles têm, tá bom? Sim. Eu acho que a primeira coisa que temos, esquece se é vídeo, se é isto, se é conteúdo, se é PDF, esquece. Vamos pensar primeiro no propósito. Porque sem propósito não há negócio, gente, desculpa. Em 2 minutos vamos ser todo mundo trocado por uma inteligência artificial se seguirmos assim. Sem dúvida. Porque nós não estamos questionando que o conteúdo, não estamos questionando a transmissão de conteúdo, não estamos questionando a generalidade dos nossos cursos, não estamos questionando nada. Então, nossos líderes podem chegar a pensar, opa, peraí, eu tenho uma inteligência artificial que faz tudo isso. Hoje, mapeia competências, identifica dores, elabora conteúdos, hiperpersonaliza experiências. Já que é para ser bege, né? Já que é para você ser bege. não é mais necessário, amigo. Esse é o problema. Né? Eu estou falando sério. Estou falando Sim. muito sério. Há muita gente, muitos líderes, que realmente compraram essa coisa do conteúdo. É o conteúdo que vai mudar tudo. Se ele soubesse aquele conteúdo, já resolvia. Não é. Como se todos os problemas do mundo fossem simplesmente problemas de falta de informação, né? Não é. Além disso, é claro. Mas, cara, eu não vou fazer um curso de pensamento crítico e virar pensador. Quem dera, não quem dera fazer, fosse tão fácil assim. não vou fazer um curso de liderança e virar líder. Então, parece que a gente não fala sério. Falo sério. Sabe o que eu acho mais curioso? Eu acho mais curioso quando a gente tem um curso de liderança e aí a gente convida grandes líderes que já foram grandes líderes e aí ninguém se pergunta assim, poxa, será que esses grandes líderes passaram por cursos de liderança? Penso que não. O questionamento do curso é que realmente é um curso um único ponto de contato. Existem conhecimentos que são mais rápidos, habilidades, vamos chamar de habilidades, existem habilidades mais rápidas de desenvolver e outras mais devagar. O ruim para a gente é que esta era nova nos pede habilidades, nenhuma é rápida de desenvolver. Sim. Você vai ver a lista das habilidades do futuro, olha, pensamento analítico, pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento criativo, todo é devagar. Se você aí desce Todos são sofisticados. se você desce um pouquinho mais e começa a pensar resiliência, flexibilidade, agilidade, comunicação. Antifragilidade. Também não é algo que você possa construir em 6 horas, cara. Sim. Então, aí que o enfoque da educação aparece. Meu objetivo é alcançar um resultado. E possivelmente o curso possa vir a ser parte da solução. Tá bom? Mas não é a solução completa. Tá? Eu acho que tem essa frente, né? Acho que uma das saídas da encruzilhada é você realmente ter um alinhamento profundo e conseguir fazer uma articulação consistente, né? Com a liderança. Tem, naturalmente, um novo matrimônio, né? Eu acho que a educação corporativa precisa se casar novamente com a ciência, né? Com as ciências da educação,
com a neurociência, com a neurodidática, né? Para que a gente saia de modas, para que a gente saia de achismos, né? Muitas vezes a educação corporativa é cheia de pequenos mitos, né? A pirâmide de Glassner, o O 70-20, 70-20-10. o 70, O nossa, famoso 70-20. eu escrevi sobre 70-20-10, aquilo foi uma pancadaria, tinha gente, era gente aplaudindo e gente tacando pedra em mim. É cheio de mitos. Por quê? Porque a gente precisa trazer de volta para dentro a ciência. Uma das saídas da encruzilhada é uma abordagem mais científica para a educação, não é? Eu acho que sim, mas o que a Ana Paula está falando aí também está muito certo. Nós precisamos também de cultura. Tá? Sim. Precisamos entender que se a educação não começa a namorar a cultura e se casar com ela de alguma maneira, né? E construir uma cultura onde a aprendizagem seja valorizada, sim, nós estamos mostrando aos nossos alunos barra colaboradores que não é por aí. Sim. Que eles vão crescer, que eles vão se desenvolver, que eles vão poder evoluir na carreira. Sim. E então, aqui vem um grande interrogante. A gente trabalha adequadamente a cultura para isso acontecer? Eu sei que há organizações que começam a contratar não pelas habilidades técnicas, mas pela capacidade de aprender. Pois a habilidade técnica desse cara vai levar ele um par de anos para frente. Mas a habilidade de aprender é que vai manter ele conosco e vai nos ajudar a evoluir juntos. Exato. Agora, Daniel, tem uma pergunta interessante aqui da Ana Paula Carneiro da Cunha. Fala, concordo muito com tudo que vocês estão falando. Eu queria entender qual é a proposta de vocês para ajudar nessa mudança de mindset das empresas e da sociedade. Eu posso começar respondendo pela mudança de mindset na sociedade, né, Ana? A gente tem escrito muito, tanto o Daniel quanto eu, a gente tem publicado muito, a gente está abrindo esses canais de comunicação da Cognita para falar justamente sobre aprendizagem, sobre educação, sobre essa mudança mesmo de mentalidade, de expectativa sobre o contexto e o que o contexto nos pede, né? Mas a Cognita, como organização, também tem várias frentes para apoiar esse trajeto. Quer contar um pouquinho, Daniel? A gente vai até 1h50, então a gente tem aí uns 8 minutinhos. Olha, nós começamos a fazer uma inversão didática, Ana Paula. Para nós, o foco e a coisa mais importante não é o conteúdo, mas como ele se interpreta, se contextualiza e se aplica para você ter um resultado. Então, nós começamos pelo resultado e terminamos pelo resultado. Então, de que maneira nós estamos trabalhando? Nós construímos desafios, esses desafios estão diretamente relacionados ao fluxo de trabalho das diferentes perfis, tá? De competências. Então, nós mapeamos esses desafios, sobre eles construímos jornadas, e então, é desafio, objeto de conhecimento, tomada de decisão, sabe? Eu tenho um desafio. Os objetos de conhecimento vão me ajudar a interpretá-lo, compreendê-lo e ver como resolvo ele. Feito isso, eu vou tomar decisões, e essas decisões vão ser aquelas que vão ajudar realmente a incorporar o conteúdo na prática. Porque, galera, a educação, nós precisamos de uma educação em tempo presente e no futuro. Vocês entendem a diferença? Eu não vou preparar você para que você um dia vire o gestor. Não, eu preciso preparar você para te acompanhar passo a passo dessa jornada. Então, é uma relevância no presente. No presente. Então, esse presente é o que nos permite construir um futuro. Quando nós começamos a trabalhar essas habilidades, nós sabemos, pela neurociência, que a verdade, da maneira que eu processo a informação, vai ser a maneira como eu vou aplicá-la. Então, se você está processando a informação de forma passiva, vai aplicá-la dessa maneira, ou não vai aplicá-la. Porque o que não contamos
que antes acontecia e hoje já não acontece mais, é a velocidade do esquecimento. Estamos bombardeados por informação 24 horas por 7 dias. Esse bombardeio está nos saturando. Sim. Está... E essa é uma das estratégias que a gente usa na Cognita. A estratégia que a gente usa na Cognita é aprendizagem visual, justamente para que, baseada na teoria dos esquemas, né, Daniel? Para que a gente mitigue o esquecimento, né, do processo cognitivo, né? Olha, a nossa metodologia que nós construímos ao longo de vários anos é a aprendizagem visual com foco na ação e em uma jornada inteligente. Então, a aprendizagem visual, por quê? Porque quanto mais volume de informação você tem, mais você precisa de esquemas de conhecimento onde armazenar essa informação e rapidamente poder construir novas habilidades. Agora, galera, é verdade, eu sempre falo como uma espécie de piada, se nós, educadores, só temos nossa caixa de ferramentas, um martelo, vamos tratar todos os alunos como um prego. E nós temos que entender que há diferentes tipos de conhecimento a construir e que cada um demanda diferentes estratégias. Então, essa é a diversidade que nós precisamos incorporar. Muito bom. Tem um ponto aqui que a Janaína trouxe que eu achei super interessante, que eu queria comentar. Habilidades demoradas de serem desenvolvidas pediriam jornadas mais longas nas organizações? Será que a nova geração vai estar disposta a isso? Olha, a habilidade... A gente desenvolve, as jornadas elas não necessariamente são longas, porque elas dependem do aprendiz, né? A verdade é que a Janaína está super certa nessa pergunta. Não é que eu precise de um curso muito mais longo, Janaína. O que eu preciso é acompanhar essa pessoa uma vez que o curso acabou. Porque sabe o que acontece? Faz o curso, agora se vira. Agora está tudo em você. Você que tem que aplicar, você que tem que transformar sua prática, é você que tem que se virar. Esse é o problema. Quando nós começamos a criar um desenho sistêmico, Janaína, eu posso estar reforçando diferentes habilidades em diferentes cursos. A mesma habilidade eu vou trabalhando em diferentes cursos ao longo de uma jornada e vou construindo diferentes pontos de contato. Dessa maneira, eu termino no meio prazo construindo uma habilidade sólida, real, que vai poder ser aplicada. Então, não é tentar acelerar ou esticar o curso, mas tentar ver com um olhar sistêmico construção de eixos transversais que possibilitem aplicar essas diferentes maneiras de pensar em cada uma dessas aproximações. Tem menos a ver com o volume de conteúdo, né? Porque eu entendo que quando a gente fala de jornadas mais longas, certamente deve vir à cabeça assim, meu Deus, é um volume ainda maior de conteúdo. Sim, não tem a ver com o volume de conteúdo, tem a ver com a tipologia dos desafios aos quais a pessoa vai ser exposta, o tipo de pílula de conhecimento que essa pessoa vai poder acessar, né? E também tudo que acontece antes, tudo que acontece depois da aprendizagem, digamos, da sessão de aprendizagem. Basicamente, é um desenho ecossistêmico que a gente trabalha muito. E então a gente consegue ajudar as organizações a construir, de alguma maneira, uma jornada na qual ele vai consolidando ao longo dos seus passos uma maneira nova de enxergar, de pensar, de valorizar, etc. Muito bem, o Walter aqui está trazendo o ponto da neurociência da aprendizagem, com a psicologia positiva aplicada, né? A questão da cultura também. Né? O Sérgio... Com certeza, Walter, a gente tem que começar a usar a ciência, como está falando o Gustavo aqui. Então, se eu consigo processar muita pouca informação simultânea, cara, não adianta bombardear a pessoa. Então, vamos tentar regular a quantidade de informação em função da capacidade de processamento do aluno. O Walter está certíssimo. É isso que é trazer a ciência para dentro, de alguma maneira. É isso. Né? Muito bem. Assim, a gente conversou... hoje já chegamos aos 50 minutos. Eu tinha falado com o Daniel assim, vamos tentar chegar nos 45.
Mas é difícil resistir, passar um pouquinho do tempo, porque o assunto é muito bom, né? Mas a ideia que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês é essa, né? De que, sim, nós estamos numa encruzilhada. Dois, um dos elementos mais trágicos dessa encruzilhada é o desengajamento. Três, a gente fala sobre desengajamento, mas estatísticas sobre desengajamento não estão disponíveis porque ninguém quer expor a própria organização. Então, brilha pela sua ausência. 4, a gente precisa reconectar ciência e educação para poder sair dessa encruzilhada, não é? Eu queria deixar esse espaço. Eu quero fazer meu resumo, Faz o seu resumo, eu fiz o resumo, faz o seu resumo. Você tomou nota, o Daniel está aí com a lapiseira. Eu sempre ando com a lapicera e um papel, desculpa. Não tem nem que pedir desculpa. Eu acho que existem algumas linhas que nós devemos começar a termos, né? A primeira é parar de focar no conteúdo e começar a focar no resultado que nós queremos construir. O conteúdo é um meio, não é sinônimo de aprendizagem, tá bom? A segunda coisa, gente, vamos nos focar, em vez de aprender um monte de coisa, vamos aprender a fazer algo bem feito. E aí começa a aparecer uma nova variável, que é o quanto eu preciso aprender para fazer algo bem feito. Alguém se perguntou isso já? Porque conhecimento não é sim, não. Não é sabe, não sabe. É o quanto sabe e se isso realmente ajuda a pessoa a alcançar, a atingir uma performance que seja adequada para ela e para a organização. Ciência, de novo, galera. Vamos lá. Não fazer mais curso no vácuo. Vamos parar com essa onda, porque eu fui a ver uma organização, eu queria fazer um curso de finanças. Não, você não quer fazer um curso de finanças. Qual é o seu problema? Meu problema é que tem uma margem de lucro pequena. Aí que está. Vamos analisar o fluxo de operação, vamos identificar os desafios, vamos construir soluções reais para esses desafios de uma maneira enxuta, precisa, concreta, que não consuma o tempo das pessoas. E vamos parar de mensurar o impacto em função de quantas pessoas terminaram e vamos tentar começar a medir o impacto real no negócio, gente, nos processos. Para isso, possivelmente, tenhamos que parar de olhar só o curso e vamos ter que olhar o curso e o que vem depois. Porque curso também é um conceito que ficou obsoleto, se vocês me perguntam, tá bom? Aprendizado no começo e termina, e depois já está. Não é assim que funciona, né? Desculpa, Gustavo, pode falar. Não. Eu só ia trazer um pensamento deleuziano de que o curso ele acabou virando uma caixinha, né? Com começo, meio e fim. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer que as experiências de aprendizagem tenham uma cauda longa. Então, uma das coisas que eu trouxe aqui, tem esse bannerzinho que a gente colocou aqui embaixo, para falar sobre o Cognita TD, que é um curso que eu e o Daniel desenhamos para profissionais de treinamento e desenvolvimento, especialistas, gestores, especialmente pensando em construir essa experiência de aprendizagem, ou como o Daniel fala, essa expedição de aprendizagem. Então, a gente desenhou mais do que um curso, né? A gente desenhou uma expedição de aprendizagem chamada Cognita ATD. Eu vou postar daqui a pouco no LinkedIn. As inscrições estão abertas para a primeira turma, é uma turma com uma limitação de 25 participantes, então a gente não tem como ter mais gente, porque senão fica muito difícil de gerir isso no online, né? Mas essa ideia de fazer com que a experiência de aprendizagem tenha um antes e tenha um depois consistente e que seja baseado em desafio, não seja baseado em conteúdo. Isso não é um curso sobre conteúdo, isso é um curso sobre como a gente resolve problemas no T&D. É um curso de gestão de T&D para resolver os problemas do T&D. E essa cauda longa tem estratégias potenciais super valiosas, aprendizagem expansiva, action learning, tem N maneiras de vocês chegarem até a ponta, voltar e construir habilidades de verdade.
Muito bem. Bom, eu Recados queria. finais? Quer Oi? dar um recado final? Não, Não quer não, eu, mandar um beijo para alguém? Sei lá. não, eu queria agradecer a todos aqueles que nos Lembrei de uma acompanharam. coisa. A gente não se apresentou, né? Não se apresentou. Eu sou o Gustavo Brito, eu sou o Chief Learning Officer da Cognita, sou sociólogo, sou educador, fui professor desde os 19 anos, sou professor desde os 19 anos, e acho que é isso. Daniel, se apresenta. Eu sou educador. Eu sou educador, licenciado, especialista, mestre, doutor e pós-doutor. Eu venho desenvolvendo experiências para governos estaduais, municipais, organismos internacionais, empresas, sempre com esta perspectiva. Gente, o mais valioso que tem na vida é o tempo. Não podemos seguir consumindo o tempo das pessoas à toa. É isto que está nos matando, é isto que está fazendo mal. Nós precisamos de uma educação mais enxuta, mais concreta e mais focada nos contextos nos quais a gente trabalha. Então, vamos respeitar um pouco os alunos e vamos respeitar o tempo deles. É isso aí. É isso aí. Muito Galera, muito obrigado, obrigado. gente. É muito bom. Olha, essa live ela vai sempre acontecer de 15 em 15 dias. Tá? Então, daqui a 15 dias a gente tem mais uma edição. Certo? Queria agradecer a todo mundo que deixou comentários aqui. Podemos abrir a votação do tema da próxima. É uma Que ideia. tema seria bacana explorar, digamos assim? Que vocês Vocês podem. gostariam que a gente traga para discutir? Muito bom ponto. A gente pode, se vocês quiserem deixar no comentário da live, lá nos comentários da live, temas que vocês gostariam que a gente explorasse, a gente vai ter o maior prazer em explorar juntos aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Na segunda-feira tem nova edição da nossa TID 360 News, a nossa newsletter. Fiquem ligados. Tá? A gente se vê pelas esquinas do LinkedIn e da vida. Combinado? Obrigado, gente. Boa Um tarde. abraço. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado eu.